Ok, então já estamos de volta aqui. Estamos de volta para a última palestra aqui do nosso Winter Show 2020. E se tem um conceito que está cada dia mais presente nas atividades de empresas de diversos setores da economia, esse conceito atende pelo nome de sustentabilidade. E no caso do agronegócio, essa questão é ainda mais recorrente, já que as atividades realizadas pelos produtores são diretamente dependentes dos recursos naturais. E nesse sentido, como já anunciado então, é com muito prazer que nós recebemos, para falar ao público do Winter Show, o engenheiro agrônomo, que já está aqui conosco então na tela, né, o engenheiro agrônomo doutor em agricultura pela Unesp e supervisor do Grupo de Gestão Territorial e Estratégica da Embrapa Territorial, Gustavo Espadotti Amaral Castro, conhecido como Gustavo Castro, com a palestra Produzir e Preservar, Sustentabilidade da Produção Agropecuária Brasileira. Boa tarde, Gustavo, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui conosco. Boa tarde, o prazer é meu por estar aqui com esse público tão seleto, a convite da Agrária. Eu fico muito feliz em estar aqui para compartilhar um pouco dos nossos resultados, das nossas pesquisas, a respeito desse tema tão importante que é o equilíbrio entre produzir e preservar, conforme você mesma disse. Agradeço. A partir de agora é com você. Maravilha. Bom, boa tarde a todos, obrigado pela presença, mesmo que seja virtual e alguns presencial. É com muita satisfação que a gente toma a palavra num evento como esse, o Intershow, e traz um tema muito pertinente e muito caro para todos nós da Embrapa Territorial, que é realmente falar sobre os nossos níveis de produção e preservação no campo, no mundo rural brasileiro. Eu solicito ao pessoal da organização para liberar para eu compartilhar a tela da apresentação com vocês. Então, sobre esse tema, a gente vai falar um pouquinho sobre nossa unidade primeiro, que é a nossa Embrapa Territorial. Ela é localizada no município de Campinas, interior de São Paulo, e é uma unidade que foi criada por um decreto presidencial, para ser justamente um instrumento do Estado brasileiro em prol da defesa e em prol da sustentabilidade e competitividade do agronegócio brasileiro. Então, é com esse objetivo que nós traçamos projetos e pesquisas com foco em inteligência, gestão e monitoramento do território brasileiro, de forma a compreender esse espaço rural nosso e indicar as melhores práticas, os melhores processos e as melhores ferramentas de gestão, de modo a que o nosso agricultor consiga ter a melhor rentabilidade dele e também entregar produtos de melhor qualidade, de melhor valor, para o nosso principal consumidor, nosso principal cliente, que é o consumidor. Além disso, além de entregar para toda a população brasileira, nós também estamos presentes em quase todos os países do mundo. Então, o Brasil, além de fornecer alimento para os nossos 212 milhões de habitantes, também fornece alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas mundo afora. Então, mais de 1 bilhão de bocas se alimentam com produtos do agronegócio brasileiro. Tá? Eu ainda estou com essa dificuldade em conseguir compartilhar a tela com vocês. Será que alguém consegue me dar o feedback se vocês estão vendo a apresentação agora? Mas, como eu estava falando, nossa unidade da Embrapa Territorial, criada por um decreto, tem essa grande missão de compreender o território nacional e levar ferramentas de inteligência, gestão e monitoramento para aumento da competitividade e da sustentabilidade da produção agropecuária brasileira. Mas a gente sempre fala uma coisa, quem diz assim que conhece a agricultura brasileira, tem que rever alguns conceitos, porque ela é muito dinâmica e muito rápida. A gente traz esse exemplo aqui de uso e ocupação das terras no oeste da Bahia. Aqui está o município de Luiz Eduardo Magalhães, ao norte do mapa, e todas as áreas em vermelho são áreas de agricultura, em verde áreas de mata, e essas áreas verde e clara são pastagens nativas. Passado 10 anos, a gente fez um outro monitoramento de uso e cobertura. Olha a dinâmica em 10 anos dessa região. Então, é muito rápida essa movimentação, essa expansão agropecuária, principalmente sobre áreas de vegetação, de campos, de áreas de
de cerrado nativo e principalmente de pastagens degradadas, ela é muito rápida. Então, essa dinâmica que faz com que a gente sempre afirme que quem fala que conhece a agricultura brasileira terminou de estudar ontem à noite. Olha só a dinâmica de número de pivôs centrais em roxo que aconteceu ao longo dos anos. Então, uma agricultura muito forte, muito rápida e muito pujante. Então, a gente tem que entender que estamos lidando com a agricultura uma das agriculturas mais tecnificadas do mundo e com uma resposta mais rápida às adversidades e às condições de momento que o agronegócio vive. Então, de um momento para outro se passa de uma safra para uma safrinha, opta-se por uma terceira safra, ou se opta por um ILPF, por exemplo. Você tira a soja da primeira safra, tenta colocar o milho, dependendo do preço, entra com uma cultura de inverno, um cereal de inverno na safrinha. Então, temos muitas opções e essa dinâmica é extremamente rápida e complexa de se entender e se compreender no espaço-tempo. Então, toda vez que a gente fala em trabalhar com inteligência territorial, não se trata de empilhar dados. A gente tem um monte de sistemas que empilham camadas de dados e, às vezes, dificulta cada vez mais a extração de informação desses dados. Então, esses dados, a gente tem grande número e grande disposição hoje com o advento da internet, cada vez mais é difícil se ter uma análise desses dados, o que acaba resultando nesses dados em nuvem. Então, é uma nuvem de dados muito grande e esse acúmulo de dados acaba causando um dilúvio. E esse dilúvio é cada vez mais difícil de ser captado pelas empresas, órgãos e principalmente pelo agricultor. Então, um dos grandes papéis da Embrapa Territorial é justamente filtrar esse dilúvio de informações e transformar o Big Data no Right Data, ou seja, uma informação correta, precisa, na hora certa, para o parceiro correto. Então, esse é o grande desafio que nós temos nessa área de dilúvio de dados e de informações, é transformar isso, principalmente para quê? Para resolver problemas. E a gente constrói esses sistemas de inteligência com base nesses 5 quadros. É o quadro natural, agrário, agrícola, infraestrutura e socioeconômico. Mas não empilhando eles, mas sim organizando essas bases de dados em recortes territoriais e recortes temporais, lançando mão de dados primários, dados secundários, imagens de satélite, drones, vantes e assim por diante. Para quê? Para organizar esse quebra-cabeça desse território, de modo a compreender esse espaço e trazer ferramentas de gestão para a melhoria do desenvolvimento regional. Tá? Esse é o grande desafio. Nós trabalhamos na Embrapa Territorial nesses 3 grandes quadros, tá? Nesses 3 grandes entes, seja o Estado brasileiro, o governo federal, o Ministério da Agricultura, os demais ministérios, o agronegócio e a agricultura familiar, sempre fornecendo e desenvolvendo e inovando nessa área de inteligência, gestão e monitoramento. Então, falando um pouco do nosso agronegócio atualmente, como é que ele se situa? Nós estamos passando por uma pandemia, a maior pandemia da história moderna. Com isso, tivemos o pior trimestre e o pior ano da história da nossa economia. E mesmo diante desse cenário tão catastrófico e desafiador, o agronegócio cresceu. É o único setor da economia brasileira que cresceu mesmo diante dessa pandemia. Está certo que tivemos problemas com produtos de cadeia curta, como é o caso das flores, das hortaliças, que acende um sinal amarelo para a gente olhar com maior carinho essas cadeias, mas as grandes produções, as pecuárias, as agriculturas de grãos principalmente, as grandes commodities agrícolas se manteram firmes e expandiram os ganhos durante a pandemia, fazendo com que o Brasil mantenha-se aí como um dos grandes fornecedores de alimento e commodities agrícolas para o mundo, sendo o primeiro na produção, por exemplo, de açúcar, café, suco de laranja, soja, voltamos ao primeiro lugar, e tendo grande percentual de market share dentro do comércio internacional, sendo o primeiro exportador de diversas commodities, dentre as quais as já citadas, mas também a carne de frango e a carne bovina, em segundo milho e em quarto lugar na carne de porco. Sendo que soja e suco de laranja temos mais de metade do mercado, e para açúcar e carne de frango, por exemplo, temos 1/3 de todo o mercado mundial. Isso por quê? Porque mesmo diante desse cenário de incerteza da pandemia, conseguimos ter uma sustentação muito boa dos preços. Esse slide, gentilmente cedido pela Cogo Consultoria, do nosso amigo Carlos Cogo,
mostra isso, que a variação dos preços das commodities agrícolas foi superior à variação do dólar. Então, não foi só a alta do dólar que sustentou os preços altos, mas sim a demanda aquecida, porque ninguém deixou de comer durante a pandemia, e principalmente a competitividade do agronegócio brasileiro, que seguiu mantendo preços competitivos em todo o mundo. Conseguimos manter os nossos mercados abertos e os nossos preços de forma a manter essas exportações em alta e trazer divisas para o Brasil num momento tão crítico como esse. Isso é mostrado nesse slide também, que mostra a evolução das exportações entre os anos de 2019, agosto de 2019 e agosto de 2020, mostrando essa variação extremamente positiva para praticamente todos os produtos analisados. E como a gente consegue se manter competitivo? Com a expansão de novas áreas? Bom, isso é verdade, nós expandimos também novas áreas, mas o foco, o principal resultado que nós temos em termos de produção agrícola brasileira, ela se sustenta em cima da produtividade. Eu digo isso por quê? Porque se nós tivéssemos a mesma produtividade agrícola lá da década de 70, quando foi iniciada a pesquisa e principalmente a transferência de tecnologias tipicamente nacionais para o agricultor brasileiro, foi a pesquisa agropecuária brasileira levando tecnologia para o nosso lado, foi a partir daí que conseguimos ter ganhos fantásticos em produtividade. Se a gente tivesse a mesma produtividade da década de 70, por exemplo, hoje precisaríamos de mais 140 milhões de hectares para produzir a mesma quantidade de alimentos. Então, veja, é a produtividade, a tecnologia que mantém o nosso agronegócio tão pujante e tão importante para a nossa economia e para a alimentação do país e do mundo. Isso se sustenta como? Claro, com aumento de áreas, e nós vamos continuar aumentando áreas ao longo do tempo. Isso, nós temos um Código Florestal que embasa com leis extremamente rígidas, onde e como nós podemos ter expansão do agronegócio brasileiro, mas, principalmente, a nossa pesquisa, ela tende a focar os nossos ganhos de produção no aumento da produtividade e na maior intensidade de cultivo. Principalmente na intensidade de cultivo, onde a gente vê sistemas como a safra e a safrinha, que já é um sistema consolidado no Brasil, mas também a adubação verde, a rotação de culturas e, principalmente, chegando agora, com maior intensidade, o ILPF, a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, que permite ao agricultor entrar também, além da agricultura e da pecuária, entrar com um componente florestal dentro de seus sistemas de produção, optando pelo manejo adequado para a sua situação, para a sua região e para o seu maquinário, por exemplo, para a sua condição de tamanho de propriedade, mas é possível, em uma mesma área, produzir grãos, ou seja, alimento, mais uma safra de boi, por exemplo, uma proteína animal, e também uma produção de madeira. Tudo isso vai continuar acontecendo no Brasil nos próximos anos. E o grande desafio é como a gente proporcionar condições adequadas para garantir essa competitividade ao aumento da produção, dentro da porteira, com tecnologia e extensão rural, e fora da porteira, com melhorias na redução do custo do Brasil. Tá? Sobre o futuro, a gente pode falar aqui, dando um panorama sobre a soja, por exemplo, nós temos que Mato Grosso produz aí 30% da nossa produção e o Paraná em segundo lugar com 17%. A nossa área de soja, os levantamentos indicam que de 2009 2010, da safra 2009-2010, para a safra 2029-2030, ou seja, em 20 anos, nós vamos dobrar a área plantada com soja no Brasil, e mais que dobrar a nossa produção. E nos próximos 10 anos, ou seja, dessa nossa safra agora, que acabamos de colher, 2019-2020, para daqui 10 anos, 2029-2030, nós vamos aumentar em 10 milhões de hectares a nossa produção com esses 5 principais grãos, ou seja, arroz, feijão, milho, soja e trigo. Tá? Então, vamos aumentar cerca de 1 milhão de hectares por ano nos próximos 10 anos. Então, temos uma grande expansão também em área nos próximos anos para ocorrer, que vai garantir um aumento da produção brasileira. Então, temos que nos antever a esses cenários também. E cenários também de utilização desses grãos aqui no Brasil. Eu trouxe aqui um exemplo para citar. Só nesse ano agora de 2020, 25 milhões de toneladas de soja vão ser esmagadas para a produção de biodiesel, que é o B12 que a gente conseguiu agora, a mistura de 12% de biodiesel no nosso diesel. Nós estamos mostrando aqui dados do Ministério que a produção deve aumentar em 30%, mas o consumo aumentar em 21%,
e as nossas exportações aumentar em 23%. Então, são 7 bilhões de litros de biodiesel que nós estamos colocando nos nossos tanques esse ano, e representa uma emissão, uma redução da emissão de gases de efeito estufa, em CO2, de 13 milhões de toneladas em equivalente CO2. É como se a gente plantasse 105 milhões de árvores ou 700 mil hectares em árvores para compensar, que é o esforço da compensação dessas emissões de gases que deixamos de liberar só com o biodiesel na agricultura brasileira. Tá? E sobre a expansão, se a gente pegar especificamente no Paraná, a expansão de soja, por exemplo, vai ser da ordem de 1 milhão de hectares nos próximos 10 anos, com uma expansão em produção de soja em 4 milhões de toneladas. E também expansão de milho, em 3,6 milhões de toneladas. O milho que também está ganhando um espaço muito interessante, com essas altas estimativas que temos da produção de etanol a partir do milho. Então, esse aqui é um gráfico mostrando qual é a perspectiva para os próximos anos, para os próximos 8 anos aí. A gente espera produzir mais 8 bilhões de litros de etanol a partir do processamento do milho. E isso ainda gera o DDG, que é um subproduto que pode servir para alimentação de animais e compor mais uma estratégia aí na produção de ração e transformação de proteína vegetal em proteína animal. Tá? Bom, temos aí os caminhos para o agro brasileiro para os próximos anos. Nós somos o terceiro maior produtor de alimentos, atrás aí o maior exportador de alimentos, atrás principalmente dos Estados Unidos e União Europeia. Porém, ainda produzimos muito pouco quando a gente compara milho, por exemplo, com os Estados Unidos. A gente produz 3 vezes menos milho que os Estados Unidos. Então, não somos o maior, mas somos um importante player. Temos aí uma perspectiva muito boa de aumento aí de quase 8%, é a perspectiva para a próxima safra da produção de grãos, ou seja, podemos chegar aí próximo às 280 milhões de toneladas, em um aumento de 2 milhões de hectares, e o nosso valor bruto da produção também vai ter um salto aí de mais de 10%. Tá? Mas como a gente pode melhorar ainda mais esse cenário e essas perspectivas para o nosso agro? A gente tem que aumentar a nossa eficiência no pós-porteira, a gente tem que difundir melhor as nossas tecnologias e desenvolver novas tecnologias para a produção agropecuária e melhorar a nossa imagem. Bom, como é que a gente atua nessa área pós-porteira? A Embrapa tem esse sistema da macrologística agropecuária brasileira, o site está à disposição de vocês, embrapa.br/macrologística, e dentre inúmeras atuações que tem esse sistema, a gente faz indicação de obras prioritárias para o agro. Leva isso para o Ministério da Agricultura, para a EPL, para a Câmara Temática de Logística e também para o Ministério da Infraestrutura, de modo a mostrar as demandas do agro em termos de melhoria pós-porteira para a gente conseguir colocar os nossos produtos no mercado interno e no mercado externo com maior competitividade. Temos aí uma série de boas práticas sendo desenvolvidas, mas elas só podem ser empregadas realmente a partir de uma junção, uma união muito forte entre a pesquisa, a extensão e o produtor rural. Então, para o ILPF, para a Safrinha, para as rotações de cultura, para o plano ABC, para a fixação biológica de nitrogênio, para o respeito às APPs e à reserva legal, para a eficiência na mecanização, para tudo isso chegar ao agricultor, a gente precisa desses 3 entes trabalhando em conjunto. Tá? Então, só assim a gente vai ter, em termos de ganho de eficiência econômica dentro da porteira. E, por fim, temos que melhorar a nossa imagem. E a imagem passa pela sustentabilidade da agropecuária brasileira. E ela pode ser medida em 3 grandes dimensões: a atribuição de terras, a ocupação das terras e o uso das terras no Brasil. E eu vou passar isso rapidamente para vocês. Quanto à atribuição de terras, nós temos esse Brasilzão que não acaba mais, né? 851 milhões de hectares. Porém, muito dessas terras já foi atribuída para devidos fins, para uso ou não uso, como é o caso das unidades de conservação. Então, a Embrapa Territorial tem tudo isso mapeado. Todas essas unidades de conservação federal, estadual e municipal, que indicam aí que nós já temos, em prol da proteção do meio ambiente, 154 milhões de hectares em 1.871 unidades de conservação. Se você clicar em cada uma delas lá no nosso sistema, lá na Embrapa Territorial, ele vai dizer qual que é a data de criação, qual que é o plano de manejo dessa unidade de conservação, quais as principais espécies, etc. Então, 18% do Brasil está protegido em unidades de conservação. Temos também as terras indígenas. São 118 milhões de hectares em 600 terras indígenas, que totalizam 14% do Brasil. Tá? E a ONU, a FAO, os organismos internacionais têm um conceito de terras protegidas, que é a união entre
unidades de conservação e terras indígenas. Quando a gente faz essa somatória e desconta as sobreposições, a gente verifica que 30,2% do Brasil é de áreas protegidas, em 257 milhões de hectares. Isso em todos os nossos biomas, tá? Todos os biomas nossos protegidos de alguma forma e alguns percentuais. Quando a gente compara isso com outros países, a gente chega a um dado interessante. A gente não pode comparar com a Guatemala, com o Suriname, com o Japão, que são países pequenos. A gente tem que comparar dimensões territoriais do Brasil com países que tenham dimensões proporcionais a essa comparação. Então, comparamos com os países que têm mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Tá? Então, estão aí os países. Na média do mundo, com todos os países, o mundo, em média, os países do mundo, em média, protegem 10% do seu território, 10,5%. O Brasil, 30%. Quando a gente compara com os grandes, o único que chega próximo, e não tão próximo assim, é a Austrália. Tá? Mas aí vem todos os demais, aí que estão aí à mostra. O Brasil protege 3 vezes mais o seu território que a média dos outros países. E a gente apanha lá fora dizendo que o Brasil não protege o seu território. Será que é correto isso? É correto dizer que o Brasil não protege? Mas isso é em termos quantitativos, é a quantidade de área. A gente pode também fazer uma mensuração em termos qualitativos, espacializando essas áreas protegidas. Então, como eu disse, o Brasil protegendo todos os seus biomas, todos os seus estados. E os outros países? Bom, os Estados Unidos protege basicamente o deserto de Sonora e o norte do Alasca. Tá? Bacana. Se você pegar a Argélia, protege lá o deserto do Saara. A Austrália protege o Outback, o miolo da Austrália lá, que é um deserto. A China protege o deserto da China. A Rússia protege boa parte da Sibéria, área congelada. Então, geralmente, os países protegem áreas que não chove. Ou não chove água, ou não chove nem neve, né? Ou só chove neve, por sinal. O Brasil não. O Brasil protege todos os seus biomas e principalmente aqueles de maior índice de potencial e de riquezas. Tá? Então, o Brasil tem essa singularidade quando a gente compara com o restante do mundo. E esse relatório da IUCN aí mostra, da FAO e da ONU, mostra, por exemplo, que o Brasil, ele traz ali no seu relatório, na página 32, dizendo que o Brasil é a nação com a maior área terrestre, maior área e conectividade terrestre protegida do mundo. Tá? Então, dados aí internacionais podem ser consultados por todos. Quando a gente soma todas as áreas protegidas do Brasil, dá o total de 15 países da União Europeia. É como se o Brasil protegesse 15 países da União Europeia. E a gente apanha dizendo que não protegemos o nosso território. Tá? Mas além das áreas serem demarcadas para unidade de conservação e terras indígenas, também temos aí 10% do Brasil demarcados em assentamentos e 0,3% do Brasil, ou 2,7 milhões de hectares, em quilombos. Quando a gente soma tudo isso, áreas protegidas, unidade de conservação e terras indígenas, e demarcadas para quilombos, assentamentos e áreas militares, totaliza 1.200 áreas em 315 milhões de hectares, quase 316, e 37% do Brasil. Isso são as áreas que hoje estão atribuídas dentro do país. Tá? E ainda tem uma demanda muito grande por novas atribuições, seja por mais terras indígenas, mais unidade de conservação, mais demandas para reforma agrária, mais quilombos, e, é claro, demandas por logística, energia, pelo agro. Então, existe um enorme desafio de gestão territorial dessas áreas, que o Brasil não pode fugir delas. Então, antes de fazer novas criações, pensar em novas demarcações, vamos tentar fazer uma gestão adequada desse território que já está demarcado e já está atribuído, para que a gente ocupe ele da melhor forma e consiga ter os melhores índices aí de gestão desse território. Mas nem só de demarcações é feito o Brasil também é ocupado. E a gente conseguiu novos dados sobre a ocupação das terras a partir do Cadastro Ambiental Rural. É um retrato feito com fotos de satélite com 5 metros de resolução, ou no caso de São Paulo, uma ortofoto com 1 metro de resolução. Essa aqui a gente deu um zoom em uma propriedade ali no interior de São Paulo, em Bebedouro, uma das maiores propriedades daquele município. Só para vocês entenderem o tamanho do desafio computacional que foi a Embrapa Territorial trabalhar com esses dados. Então, parece um grande propriedade rural, mas quando a gente vai dando um zoom out dentro do estado de São Paulo, a gente consegue ver que são milhões de propriedades rurais, polígonos por polígonos,
propriedades por propriedades e até 18 categorias de dados dentro de cada uma das propriedades rurais, trabalhados num imenso Big Data que a Embrapa Territorial transformou em Right Data e disponibilizou para a sociedade brasileira. Mas, além da delimitação das propriedades, a gente tem também a identificação das áreas destinadas à preservação dentro dos imóveis rurais, em APPs, reservas legais, seja de topo de morro, declividade e assim por diante. Até 18 categorias de preservação. E tudo isso foi mapeado. Quando a gente fez isso a primeira vez, achava que ia ter uma área preservada aqui, outra acolá, tudo meio desconexo. E, para nossa surpresa, não. A gente viu que realmente formam corredores de biodiversidade. Isso, quando a gente vem dando um zoom out, começa a verificar que cada um dos rios, os arroios, os igarapés, se conectam com as reservas legais das propriedades que não respeitam cercas, mostrando um mosaico cada vez maior de conexão e de corredores da biodiversidade, não só no estado de São Paulo, mas em todo o país, que mostra a conjuntura total das áreas destinadas à preservação, por exemplo, do estado de São Paulo. Tá? Mas eu posso fazer isso para o Paraná, por exemplo, com 4,6 milhões de hectares em áreas destinadas à preservação pelos imóveis rurais do Paraná. Significa que, em média, um imóvel rural do Paraná, ele utiliza 71% das suas áreas e destina para a preservação da vegetação nativa 29% dos imóveis rurais. É incrível. 23% do Paraná é preservado dentro dos imóveis rurais desse estado. E isso a gente pode fazer para o Brasil também. Todos esses dados disponibilizados no site embrapa.br/car, dados oficiais, públicos e abertos. Esse é um mantra que nós temos lá na Embrapa Territorial, sempre tornar disponível os nossos sites para os nossos parceiros, para os nossos usuários e para os nossos clientes. Mostrando aí que o Brasil já tem 219 milhões de hectares de áreas destinadas à preservação pelo mundo rural. Isso dá mais de 1/4 do Brasil. 1/4 do Brasil preservado pelos agricultores. Mas isso é apenas a dimensão territorial. Nós podemos fazer várias análises sobre esses dados. Como, por exemplo, qual que é o valor do patrimônio imobilizado pelos agricultores que destinam essas áreas à preservação. Então, a gente somou cada APP, cada reserva legal cadastrada no CAR, cada excedente de vegetação nativa, e mostra que esse patrimônio fundiário imobilizado pode chegar a 2,4 trilhões de reais. Isso são áreas de posse dos produtores rurais, que eles compraram, adquiriram e está no nome deles. Isso é incrível. São áreas que ele comprou e ele abre mão da utilização para contribuir com a preservação da vegetação nativa em respeito ao Código Florestal brasileiro. Então, é um enorme desafio de gestão também dessas áreas. Porque se essa área pega fogo, o agricultor é responsabilizado. Se alguém desmata ela, ele é responsabilizado. Se alguém caça dentro da área dele, ele é responsabilizado. Então, tem todo um processo de gestão e um ônus de gestão que recai sobre ele, enquanto os bônus são desfrutados, claro, por ele, por ter a preservação das suas matas e das suas nascentes, mas também por toda a sociedade brasileira e, por que não, pela sociedade mundial, que usufrui os benefícios ecossistêmicos prestados por cada um dos produtores rurais brasileiros. Mas essa é uma métrica de patrimônio fundiário. Então, isso a gente pode ver, por exemplo, só para o estado do Paraná. Só o estado do Paraná tem 148 bilhões de reais em terras destinadas à preservação do meio ambiente. E mais, a região aí da cooperativa agrária, que é só na microrregião de Guarapuava, são 14,6 bilhões de reais em patrimônio fundiário imobilizado nos 435 mil hectares destinados à preservação pelos agricultores. Então, é fantástica essa participação que o agro tem na preservação do meio ambiente. É uma característica única, que deve ser valorizado não só por nossa sociedade, mas também pelos importadores de alimentos do Brasil. Tá? Mas também existem outras métricas. A gente pode falar no custo de oportunidade. Porque se esse produtor rural tivesse nos Estados Unidos, ou tivesse na Austrália, ou tivesse na Argentina, ele não tem nenhuma lei que obrigue ele a cumprir com uma reserva legal, por exemplo. Então, fizemos o custo de oportunidade para o milho só nas áreas de reserva legal. Só na região sul seriam 12, quase 13 bilhões de reais a mais em custo de oportunidade no plantio de milho. Para o Brasil, isso seria da ordem de 190 bilhões de reais a mais
E a gente pode fazer também o quanto isso poderia produzir de milho em toneladas, o quanto poderia gerar de imposto em termos de fundo rural, por exemplo, e o quanto os empregos poderiam ser gerados nessas áreas. Tudo isso são cálculos econométricos para mostrar o quão o agricultor é dedicado e o quanto ele abre mão para a preservação do meio ambiente. Então, isso tem que ser muito valorizado, porque só valorando é possível valorizar esse esforço territorial que o agricultor faz em prol do meio ambiente. Então, a gente tem esses trabalhos tanto na dimensão territorial, econômica, social e ambiental. Tá? Então, são esses diversos trabalhos que a Embrapa Territorial faz com base no cadastro ambiental rural. Mas, de forma inequívoca, a gente sempre chega à mesma conclusão, que não existe nenhuma categoria profissional, seja agrônomo, seja biólogo, seja jornalista, médico, bombeiro, não tem nenhuma categoria profissional que destine mais tempo, recurso e dinheiro em prol do meio ambiente que o agricultor brasileiro. Nenhuma categoria. E ele segue sendo oprimido e achincalhado, taxado de desmatador, de incendiário. Um absurdo. Ninguém dedica mais ao meio ambiente no Brasil e no mundo que o agricultor. E ainda somos atacados de forma assim ímpar. Nunca vi uma coisa como essa. Então, quando a gente junta aí tudo que é protegido por lei e o que é preservado pelos agricultores, nós temos que metade do Brasil é protegido ou preservado. Mas ainda tem essas grandes manchas brancas, principalmente na Amazônia, que são as áreas devolutas. São áreas de vegetação nativa que estão lá em áreas de difícil acesso, que não é nem propriedade rural, nem unidade de conservação e nem terra indígena, mas constam como florestas. Então, quando a gente junta também as áreas militares, isso totaliza 66,3% do Brasil em áreas destinadas à proteção e à preservação do meio ambiente. São 634 milhões de hectares que recobrem em área territorial 48 países e territórios da União Europeia. E a gente apanha lá dizendo que fazemos pouco para a proteção e preservação do meio ambiente. É brincadeira, né? E a gente mostra isso na forma de gráfico também. Esse gráfico corre o mundo mostrando que 1/4 do Brasil é preservado pelos agricultores e a outra parte dos 66% aqui é unidades de conservação, terras indígenas e áreas devolutas. Por outro lado, o nosso agro produz em 8% de vegetação nativa, 13% de pastagens nativas, 13% de pastagens plantadas, 7,8% de lavouras, 1,2% de florestas plantadas. Então, o uso agropecuário no Brasil é de 30%, enquanto 66,3% é proteção e preservação da vegetação nativa. A gente pode comparar isso com outros países. A gente compara, por exemplo, com os Estados Unidos, que usa para agropecuária 74% do país e destina para o meio ambiente 20%. Então, eles protegem e preservam 20% e a gente 66%. Tá? A gente pode fazer essa comparação, né? Quando a gente lançou a primeira vez esses dados falando que a gente só planta, só ara a terra, só cultiva grãos, cana, lavouras, todas as nossas agriculturas estão em apenas 7,8% do território, falaram que era mentira da Embrapa Territorial. Mas, por sorte, logo depois, a NASA, junto com o Serviço Geológico americano, fez esse levantamento no mundo todo. E mostrou aí, junto à NASA e esse pessoal, mostrou que 7,6% da área do Brasil era cultivada, e a gente falando 7,8%. Tá? E também tem o censo. Quando a gente compara isso com outros países, fica evidente, né? Fica evidente o papel do agricultor na produção de alimentos, da produção agrícola em 7,6% do seu território, enquanto os países que nos atacam, os países da Europa, todos eles cultivando áreas superiores a 50% do seu território. A Argentina, nossa vizinha aqui, que ninguém mexe com eles, planta em 14%, os Estados Unidos em 18%, e nós em 7,6% somos atacados todos os dias por todos os países da Europa. Será que está certo isso, pessoal? O que está acontecendo? Tá? E o censo também fez o levantamento agora, o censo 2017, divulgado ano passado, mostrou que 7,4% do Brasil foi entrevistado aí, mostrando que essa é a área de produção agrícola do país também. Tá? Então, todos esses dados convergem, não é uma coincidência, eles convergem com métodos totalmente diferentes, cada um deles utilizou um método, mas os dados sempre batem ou chegam próximos. Tá? O uso das terras nossas é chover no molhado, principalmente num evento com uma cooperativa como essa. Né? Tem o ILPF mostrando aí grande participação do Brasil
ele já ocupa aí 2% desse queijinho nosso aqui, onde numa parte do ano ela é pastagem, numa parte do ano ela é agricultura, tem uma interseção com florestas plantadas também, então 2% da área da área total do Brasil já vem sendo trabalhado em sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta. E temos uma intensificação muito grande nas pastagens. Otimizando o uso das pastagens, conseguimos liberar mais áreas para a agricultura. Então a gente mostra aí que da década de 90 até agora o Brasil vem aumentando cada vez mais a intensificação do uso das pastagens pelo número de bovinos por hectare, passando de 0,7 para 1,3 aí no último levantamento. Isso mostra que a cada ano que passa, nós temos menos pastagem no Brasil. E a cada ano que passa, nós temos mais bois no Brasil. Isso é tecnologia empregada no campo, é melhoria dos índices zootécnicos, poupando terra e abrindo mão de terras para a agricultura, por exemplo. É aí que vem o impacto que o agro brasileiro tem em relação ao mundo. É isso que assombra o mundo, é a capacidade que nós temos de produzir cada vez mais no mesmo espaço de terra, alimentando a nossa população e tendo excedente para alimentar boa parte do mundo. Com isso, produzimos mais de 200 milhões de toneladas de grãos, 35 milhões de toneladas de tubérculos, 40 de frutas, 10 de hortaliças, 1 milhão de toneladas de amêndoa e nozes, 34 milhões de toneladas de açúcar. Só na nossa produção vegetal nós alimentamos 1,5 bilhão de bocas no mundo todo. Além disso, temos a parte de proteína animal, tá? São 2,5 milhões de toneladas de carne bovina, 13 milhões de toneladas de carne de frango, 3,5 de carne suína, tá? Além de leite, ovos, mel, tá? Temos 44 milhões de abates bovinos por ano, mais de 40 suínos e 6 bilhões de abates de frango todos os anos. Mas além de produzir alimentos, fibras, nós também produzimos energia no campo. Hoje, a matriz energética brasileira total, de toda a nossa matriz energética, 70% dela 33, quase 34% dela é de fonte renovável. Os 34% da energia total brasileira, da nossa matriz energética, ela é renovável. Quando a gente compara com o resto do mundo, isso é 13%, 14%. Nos países desenvolvidos, 10%. E no Brasil, 4 vezes mais, nossa matriz energética. Para título de curiosidade, só os nossos produtos da cana-de-açúcar, ou seja, o etanol e a cogeração de eletricidade pela queima do bagaço, geram 17% de toda a nossa matriz energética. E as nossas hidrelétricas, 12%. A cadeia da cana-de-açúcar no Brasil produz mais da matriz energética do que todas as nossas hidrelétricas. Isso é incrível. Então, de toda a nossa matriz energética renovável, 71% vem da agroenergia. São dados incríveis que mostram que, além de alimentar e vestir, nosso agronegócio também move nossa população. Tá? Mas estamos aí numa batalha, né? A batalha da comunicação, onde a gente tem sempre ataques ao agronegócio, né? Dizendo que é assassino de índios, destrói o ambiente, polui, trabalha escravo. E nós temos, do outro lado, a nossa categoria mostrando que podemos, sim, produzir e preservar. Já fazemos e seguiremos fazendo isso. Mas como é que a gente pode vencer essa batalha? Para vencer essa batalha, a gente precisa de 3 coisas. Perícia, armas e munição. Toda guerra precisa de perícia, arma e munição. Esses 3 itens têm que andar juntos. Qual que é a perícia? São as boas práticas que os agricultores já utilizam. As armas são as nossas entidades de classe, são as cooperativas, são as entidades de fins agropecuários, as entidades de produtores rurais, a CNA, tá? Todas elas são que dão a visão estratégica do nosso negócio. E a munição são os dados. E quanto aos dados, você pode contar com a Embrapa Territorial sempre, que nós vamos sempre estar gerando dados para trazer à luz a realidade do mundo rural brasileiro e mostrar que sim, somos eficientes e sim, vamos continuar produzindo e preservando. E essa mensagem tem que chegar para o mundo. Nós temos que mostrar que nossa produção sustentável tem que ganhar cada vez mais mercados e tem que ser cada vez mais competitiva lá fora, de modo a que toda vez que um europeu compre uma tonelada de soja, compre um boi nosso, ele saiba que esse boi e essa soja
tem uma sustentabilidade lá dentro muito maior que qualquer outro país que está exportando gado, está exportando soja, mas também todos os outros produtos da agropecuária. Então, temos um componente de sustentabilidade intrínseco na nossa agricultura e na nossa pecuária e nunca vamos abrir mão disso. Isso tem que ser a nossa bandeira. A sustentabilidade tem que gerar esses novos resultados e abrir cada vez mais novos mercados para a nossa produção continuar conquistando o mundo, alimentando a nossa população e trazendo cada vez mais emprego, dignidade e divisas para o agronegócio e para o nosso país. Eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos. Aí vocês estão vendo um time-lapse aí sobre a ocupação das terras aí no município de Guarapuava. E eu deixo muito obrigado, fico à disposição de todos para perguntas e para dúvidas. Está aí meu contato também, eu sempre respondo os e-mails. Pode ficar à vontade para fazer questões agora ou mandar por e-mail ou no LinkedIn, por exemplo. Um abraço a todos, muito obrigado e eu fico à disposição.